Ela não sabia que não podia passar a noite naquela casa, mas seu carro havia quebrado. Sendo assim, não teria escolha, sendo aquela casa a única nas proximidades. Então, mesmo assustada, ela se aproximou daquela casa para bater na porta. Após 3 batidas, ela percebeu que talvez ninguém lhe a atenderia e resolveu entrar. Ao entrar, percebeu que ali era uma casa muito suja. Os móveis eram muito antigos. Estava um dia chuvoso e também a casa era muito escura. Somente era iluminada quando um relâmpago se fazia do lado de fora. Ela então caminhou por cada cômodo procurando alguma pessoa que ali estivesse, mas notou que a casa estava totalmente vazia. Então decidiu voltar até o carro e pegar alguns cobertores, pois ficaria naquela casa até amanhecer. Pegou também algumas velas, que ela sempre carregava nas viagens que fazia. Ela sempre viajava com os amigos, mas nesse dia, os amigos foram na frente, pois ela tinha alguns trabalhos para resolver e por isso iria depois dos amigos. Mas o imprevisto aconteceu com seu carro naquele trecho daquela estrada, onde uma ajuda só poderia chegar até lá assim que o dia amanhecesse. Aos poucos, o medo daquela mulher foi passando dentro daquela casa. Para ela, o lado de fora era muito mais perigoso do que ali. Então ela leu um livro à luz de vela e após isso se preparava para dormir. Após apagar a vela, a mulher pegaria no sono e após algumas horas de sono, a mulher viria a ser acordada com algumas batidas em seus ombros. Alguém cutucou aquela mulher, chamando ela. Logo ela acordaria assustada e viu que na frente dela tinha uma outra mulher. Ela usava um vestido muito branco e grande também. Logo aquela mulher perguntaria para ela o que estava fazendo ali. Ela então explicou para a mulher. Disse que seu carro havia quebrado. Tentou fazer de tudo para que ele funcionasse, mas que nada teria adiantado. Então ao longe ela teria visto aquela casa. Se aproximou e bateu na porta, notou que ninguém abriu e resolveu entrar. E ao caminhar por ela, viu também que não havia ninguém dentro e decidiu que passaria a noite ali. A mulher então disse que estava no porão, uma parte que ficava muito embaixo da casa, escondida, e por isso não teria ouvido ela chamar. Mesmo assim disse para que ela não se preocupasse, pois o marido dela arrumaria o carro para ela. Logo as duas conversariam ali por muito tempo. Então ela perguntaria para aquela mulher por que ela vivia naquela casa muito distante de tudo e de todos. Logo a mulher então explicaria para ela que aquele local, antigamente existiam muitas casas, mas que as pessoas foram embora, abandonando suas casas e demolindo-as. Pois segundo essas pessoas, aquele local estava sendo assombrado pelos fantasmas de um homem e uma mulher, e que somente ela e o marido dela não tiveram coragem de abandonar aquele local. E logo perguntaria para ela se não tinha visto nada de anormal ali, no tempo que ficou ali sozinha. Ela então disse à mulher que não, e também achou um absurdo aquelas pessoas terem abandonado suas casas por conta dessa história. Então a mulher disse a ela que o marido dela era mecânico e que iria arrumar o carro dela assim que tivesse um tempo. Disse então que ela poderia dormir e que de manhã passaria um café para eles. Ela então apagou as velas mais uma vez e foi dormir novamente. De repente ela escutou o motor de seu carro ligando na madrugada, mas não estranhou o fato, pois ela sabia que poderia ser o marido daquela mulher que estava mexendo em seu veículo. Assim a mulher disse a ela que seu marido arrumaria seu carro, então ela não se preocupou muito. De repente ela recebeu uma ligação no seu celular. Logo ela atendeu e viu que era um de seus amigos. Preocupado com ela, perguntando onde ela estava, pois ela não havia chegado no local. Então ela explicaria para seu amigo através do celular que seu carro havia quebrado na estrada, mas que por sorte ele havia quebrado
no local da estrada onde só havia uma casa, e que naquele momento ela estava dentro da casa, descansando. Seu amigo então ficou surpreso, mas ficou seguro ao saber que ela estava dentro de uma casa. Em seguida disse somente para que ela se certificasse se ela não estava dentro da casa das duas almas. Então ela perguntaria um pouco mais para seu amigo sobre esse assunto. Então seu amigo sabia de uma história e resolveu contar para ela. Disse que na beira da estrada haviam diversas casas, e numa dessas casas moravam um mecânico e sua mulher. Esse mecânico fazia serviços para diversas pessoas dessas casas. Ele arrumava muitos carros dessas pessoas que acabavam não pagando a ele, devendo a esse homem. Sendo assim, a maioria dos trabalhos desse homem saíam de graça. O homem cobrava as pessoas, mas elas não pagavam. Até que um dia, ele resolveu cobrar um de seus vizinhos, que aliás estava muito bêbado na hora, muito alterado, que não gostou da cobrança daquele homem e disse que mataria ele. O mecânico não acreditou e voltou para sua casa e disse que cobraria o homem mais uma vez. Só que enquanto ele e a mulher dele estavam em casa, esse vizinho alterado entrou em sua casa, pegou uma arma e matou ele e a mulher. Após esse mecânico morrer junto com sua esposa, os carros dessas pessoas vinham sendo dia após dia quebrados, misteriosamente, sem que ninguém explicasse. E como se não bastasse, as casas dessas pessoas também iam sendo quebradas. Por isso as pessoas resolveram mudar dali, pois sabia que aquilo era algo sobrenatural, praticado pelas duas almas. Logo ela lembraria da conversa que teve com a dona da casa e lembrou quando ela disse que seu marido era mecânico. Ela soltou o celular no chão assustada e caminhou até a janela para ver quem estava no seu carro. Ao olhar pela janela, o seu carro estava ligado, com o capô aberto, mas que não havia ninguém mexendo nele ali. Mas assim que ela se virou, devagar, ficou frente a frente com um homem, sujo de óleo, e aquela mulher que havia conversado com ela, que disse a ela: a culpa não foi nossa, eles que não nos pagaram, tiraram nossas vidas por causa disso, e por isso também tiramos seus bens. Ela sabia que estava de frente com as duas almas, que estava na casa das duas almas, e com muito medo, decidiu que sairia correndo dali, sem pegar nada que havia deixado lá, em direção a seu carro, que já estava funcionando, onde ela sequer fechou o capô do veículo e acelerou para bem longe. Enquanto ela acelerava e olhava pelo retrovisor, na porta daquela casa, lá estavam as duas almas, que ficaram olhando para ela, enquanto ela se dirigia para muito longe da casa. Ao encontrar seus amigos, ela contaria tudo para eles, chorando e com medo. E um de seus amigos lhe explicaria que seria impossível o carro dela quebrar ali à toa, que muito provavelmente o culpado do carro dela ter quebrado naquele trecho, sem explicação alguma, seria aquele mecânico, pois para as duas almas, que sempre tiveram vizinhos morando próximos a eles, seria um prazer tremendo receber alguma pessoa em suas casas.